Meus irmãos, muito bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa continuar reinando no teu coração poderosamente em nome de Jesus. Um excelente domingo. Que Deus aí nos guarde nesse tempo e possa, não só agora nesse devocional, mas em todo esse dia, que é o dia do Senhor, que Ele possa ministrar aos nossos corações, ministrar realmente, falar conosco, nos dar direcionamento, que sempre estamos precisando de direcionamento. Então, que Ele possa nos direcionar naquilo que, não naquilo que nós queremos, né? Porque muitas vezes nós nos frustramos com isso, mas nos direcionar naquilo que Ele tem como propósito para as nossas vidas. Passamos aí então uma temporada de 27 dias no livro de Levíticos e agora vamos iniciar um próximo livro, que quando eu vi fiquei meio que assim, mas depois a gente começa a estudar, a analisar, a ouvir alguma coisa, achei muito interessante a sequência. Fizemos Levítico. Levítico é um livro que vai falar muito da forma como Deus quer ser adorado, da forma das ofertas. Levítico está envolvido nisso, na forma de como iremos adorar a Deus. Está falando da adoração ao Senhor. O livro em sequência é o livro de Números, que você fala, meu Deus, fazer devocional no livro de Números. E Números é o nosso próximo livro. E a gente fica, mas fazer devocional do livro de Números, o que isso tem? Então, quando a gente pensa na sequência que Levítico está falando de adoração, de realmente estar na presença do Senhor, de ter aquele momento, tanto que vai falar muito do tabernáculo, de algumas coisas assim. Quando nós falamos de Levítico, quando nós entramos em número, o número está falando de progresso, o número está falando de crescimento, o número está falando de expansão, de continuar a caminhada. Isso para nós representa muito, porque se ficar só na adoração e essa adoração não se torna uma forma prática de crescimento espiritual na nossa vida, alguma coisa está errada. Porque o nosso desejo precisa sempre ser o desejo de crescer para o Senhor, de crescer no Senhor. Então, esse é o desejo do Senhor e esse também precisa ser o desejo do nosso coração a cada dia. Então, nosso próximo livro vai ser sobre números. Lembrando que Israel até então estava nos montes nesse período ali com Levítico, agora em números, né, que números, quando a gente vê o primeiro, quando paramos para pensar no livro de números, alguns, principalmente quando você vai para a tradução, ele quer dizer mais questão de deserto, porque agora o povo vai passar um tempo no deserto, até chegar, né, à porta de Canaã, podemos pensar assim, o povo está caminhando pelo deserto, caminhando por tudo aquilo que Deus tem. E a primeira ordem que Deus dá, então, no livro de Números, é a ideia de Moisés fazer um recenseamento. Ele precisaria contar todos os homens de 20 anos para cima, para homens que estavam no período militar, homens que poderiam guerrear a cada dia. E isso nos dá várias ilustrações, vários momentos. Para mim, o que me chamou atenção, em princípio, foi o versículo 5, que ele diz assim, ó, estes são os nomes dos homens que o ajudarão, de Rubem, Eliuso, e então ele começa já no versículo 5 a listar todos os nomes. Aí tem uma lista, né, enorme desses nomes aí que vem, e vai dar aí uma quantidade significativa. Mas o texto que me chama a atenção, a palavra que me chama a atenção e a palavra que eu tiro para mim aqui é isso. Esses são os nomes dos homens que o ajudarão. Entende essa questão de ajudar? E eu entendo que na caminhada cristã, no crescimento, no desenvolvimento espiritual, isso é impossível acontecer sozinho. Na minha ótica, na minha visão, no meu pensamento, não existe crescimento espiritual, não existe avanço sozinho. Não dá para fazer isso sozinho. Precisamos de pessoas que irão nos ajudar a cada dia, nos ajudar a cada momento. E não só nos ajudar, porque às vezes pensamos em ajuda, de ajuda que pessoas que nos ajudam a avançar. Ok, mas às vezes vamos precisar de ajuda de pessoas que nos façam parar. Em determinado momento que queremos caminhar mais do que o necessário, falar assim, olha, agora é tempo de parar. É tempo de refrigério. Porque parar também é sinônimo de avançar. Muitas vezes precisamos parar para poder avançar, para analisar, para pensar. E às vezes, quando nós estamos num turbilhão, nós não conseguimos isso. E aí precisamos pensar quais são as pessoas que têm nos ajudado a avançar. Quais são os nomes
das pessoas que nos ajudam a avançar em crescimento, que nos ajuda realmente a expandir a glória de Deus sobre as nossas vidas a cada dia, porque esse é o nosso intuito. Essa precisa ser a nossa maior vontade para com o Senhor. E nós temos isso? Ou temos tentado viver uma vida cristã como que nós podemos pensar assim, numa carreira solo? Um outro texto aqui que me chama a atenção também foi o versículo 52, que diz: os israelitas armarão as suas tendas organizadas segundo as suas divisões, cada um em seu próprio acampamento e junto à sua bandeira. O que eu peguei disso aqui é que assim, cada um toma conta do que é seu. O Senhor começa a dividir ali, né? Colocar as pessoas, colocar as tribos em ordem, listar esses homens, os levitas fica ali com o tabernáculo, mas ele está dizendo assim, olha, cada um em seu próprio acampamento. O nosso crescimento, o nosso desenvolvimento começa no nosso acampamento, no nosso pedaço. Às vezes ficamos muito preocupados com o acampamento do outro, com a bandeira do outro. Está ventando muito, a bandeira do outro vai fugir e não esquecemos da nossa. Então eu preciso de pessoas para me ajudar, não a resolver o problema dos outros, não a fazer com que os outros cresçam, mas que o meu crescimento, que o meu crescimento comece a ser o primeiro. Não uma forma de egoísmo, mas quando eu estou bem, eu consigo ajudar outros. E mais, não só ajudar, eu tenho a direção de Deus para que eu possa ajudar. Então estamos diante do livro de Números, que possamos aprender muito. É muito número? É muito número. Mas uma das coisas que a gente precisa pensar é que Deus não nos vê simplesmente como números. Deus nos vê como um povo. Como um povo que começa no seu indivíduo e do seu indivíduo parte para o povo. Do seu individual parte para a família toda do Senhor. Que possamos ser abençoados nesse tempo. Beijo no coração, mais uma vez, excelente domingo. Fiquem todos com Deus em nome de Jesus.